Meu nome é Carla Martins, e vou estar ministrando hoje o capítulo 5 e 6 de Gálatas. Amém? Vamos lá, vamos ler o capítulo 5, vamos ler todo, e aí depois nós vamos explicar e aplicar para nossas vidas. Capítulo 1, Gálatas 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne. Porque a carne limita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus justificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Amém? Então ele começa falando agora que nós em Cristo Jesus somos um povo e fomos livres. É tanto que ele começa falando, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por quê? Porque nós éramos um povo que nós éramos escravizados. O povo era escravizado, nós éramos escravizados pelo pecado. O pecado nos escravizava. Algumas pessoas entendem um pouco sobre liberdade e eles acham que liberdade é fazer aquilo que eles têm vontade. Então, sinônimo de liberdade é fazer o que eu quero, fazer o que eu tenho vontade. Não é isso? É tanto que os jovens, eles gostam muito dessa palavra liberdade. Eles querem ter liberdade. Porque liberdade para eles é o quê? É fazer aquilo que eles têm vontade. Não é isso? Então, mas só que liberdade é uma palavra que ela é uma condição de quem é livre. Só quem tem liberdade é quem tem a condição de ser livre. Então, você fazer o que você quer
por você mesmo não é liberdade. Por quê? Porque quando nós queremos fazer aquilo que nós queremos, nós vamos seguir aquilo que antes nos guiávamos. E era o quê? Era o pecado da nossa carne. Quando a gente faz o que a gente quer, o pecado está na nossa carne. E que nós vamos ser guiados por quê? Por esse pecado que habita em nossa carne. Amém? Então, ele fala que ele nos libertou dessa condição do pecado, nos dominando sempre. Isso não significa que a gente não vá ter falhas, nós vamos pecar. Mas uma coisa é daqui para Natal, o pneu furar uma vez. Não é verdade? Isso pode acontecer, não pode? Você daqui para Natal, o seu pneu furar. Ou nunca aconteceu com nenhum de vocês isso. Vocês que viajam aqui para lá. Isso pode acontecer. Agora, você ir para Natal, sempre, e toda vez que você for para Natal, o seu pneu furar 2, 3 vezes, aí já é uma coisa já, né, a se pensar, não é isso? O que acontecia conosco? O nosso pneu furava sempre. Era previsto, porque a gente vivia de pneu careca, né? A gente não tinha isso, essa consciência. Mas o Senhor nos libertou dessa condição. Amém. Amém? De viver furando os pneus. Então essa é a nossa condição agora. A gente entender que agora nós temos uma outra condição. Cristo nos libertou dessa escravidão do pecado nos dominando. Amém. Cristo nos libertou da condição da lei do pecado. Que a lei do pecado é a lei da carne. É a lei do pecado nos dominando. Cristo nos libertou dessa lei. Isso é maravilhoso, amados. Hoje nós podemos dizer que nós temos liberdade. Amém. Eu estava escutando o carro de som aí, o trio elétrico passando, e eu imaginando aquele povo tudo escravizado ali, né? Eles não têm entendimento. Eles acham que eles são livres ali, se prostituindo, bebendo, eles fazendo o que eles querem. Eles acham que eles são livres por isso. Mas eles não são. Eles são escravos do pecado que está na carne deles, que estão levando à destruição, estão levando à morte, estão levando ao inferno. Então isso não é liberdade, não é verdade? Não é liberdade, eles são escravos daquilo ali. E Cristo nos libertou disso. Nós tínhamos condições de nos libertar? Não. É tanto que em Gálatas, no capítulo 4, que a gente viu aqui, os judeus, eles achavam que pelas obras deles, eles conseguiriam se justificar diante de Deus, fazendo alguma coisa por eles, mas não tem a mínima condição. Não tem a mínima condição. Eles faziam uma coisa, quebrava a outra por causa da natureza, né? E Cristo veio e nos libertou disso. Amém? Nos libertou. Nós vamos ver alguns versículos aqui, paralelos, que Cristo, ele veio e nos deu a verdadeira liberdade. Ele nos libertou de uma maldição que operava em nós, né? Que foi até o capítulo do pastor Cleciano, que eu queria até que a gente relê de novo, em Gálatas 3, versículo 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Ele se fez maldito por nós, ele nos resgatou da maldição, para que nós recebêssemos a bênção de Abraão, que era o quê? Ser justificados pela fé. Amém. E ele disse: recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Porque agora esse capítulo 5, ele vai falar sobre conduta, e uma conduta no Senhor, e uma conduta em Cristo, só é possível numa vida no Espírito. Amém. Não tem outra. Não é uma vida você seguindo preceitos, não é uma vida você ali colocando a sua carne, não. É uma vida andando no Espírito. É uma vida no Espírito. E essa vida só é possível quando esse Espírito está em você. Amém. É tanto que em 3 Coríntios 3,17 diz que onde o Espírito está, onde ele está, onde o Espírito está, ele só está aonde foi recebido a justificação pela fé. Aonde foi crido, recebido, né? Ele veio e selou você.
Então ele habita dentro de você. Amém? Aonde o Espírito está, aonde você foi justificado pela fé, ali há liberdade. Então nós temos liberdade agora. Cristo nos resgatou, Cristo nos libertou. E com Cristo ele nos selou com o seu Espírito e ali ele nos deu liberdade. Amém, amados? Então, esse Espírito prometido era dizendo, olha, eu vou libertar vocês. Vocês vão ter o meu Espírito. Agora vocês vão ter condições de andar em liberdade. Agora vocês vão ter condições de andar, que ele fala, né? Sem jugo de escravidão. Que é um jugo que ele fala assim, olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não submetais de novo a um jugo de escravidão. Amém? Então agora a gente tem a capacidade, né? Nós temos a condição de ser livres. A Bíblia diz que, a interpretação de liberdade diz que você ser livre é você ter a capacidade de agir por si próprio. Não que você vai agir da sua carne, mas agir por si próprio, porque você não vai agir sob o domínio da lei. Você não vai agir sob o domínio do pecado. Você agora vai agir segundo a sua natureza e o Espírito Santo em você. Amém? Isso é liberdade. E ele fala assim, olha, nessa liberdade, mas nós recebemos o Senhor. Ele te encontrou. Você estava todo certinho? Não. Nós estávamos errados. Né? Nós estávamos debaixo dessa maldição. E ele nos encontrou e nos libertou. Ele disse, olha, se ele nos libertou, agora vamos permanecer nisso. Amém. Não é? Vamos procurar. Eu tenho percebido assim que às vezes, nesses últimos tempos, as pessoas estão procurando fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa para se santificar. Fazer alguma coisa para se justificar. Fazer alguma coisa para ficar mais próximo de Deus. Fazer alguma coisa. Eles estão tão preocupados em fazer alguma coisa que eles acabam se perdendo. Vamos permanecer naquilo que o Senhor nos chamou. Amém. Amém? Sermos nova criatura. Sermos aqueles que o Senhor chamou e selou com o seu Espírito. E vamos andar naquilo que Ele nos chamou para estar. Amém? E Ele fala assim, vamos ficar firmes e não vamos submeter de novo ao jugo de escravidão. Não vamos procurar de novo fazer alguma coisa. Amém? Jesus fez por nós. Amém. Foi tão perfeito o que Ele fez por nós, que Ele está consumado. A obra é perfeita. Glória a Deus. Não é? Amém. Nada além do sangue dele. O que Ele fez naquela cruz ali foi perfeito para nós. Nós não tínhamos condições, né? Por isso que a gente vê nos outros capítulos e fala assim, eu estou admirado de vocês quererem voltar para aquilo. Por quê? Porque nós sabemos que nós não temos condições de cumprir aquilo. Nós não temos condições de satisfazer isso. Nós não temos condições. Foi preciso vir um resgatador que nos resgatou da maldição da lei. Amém. Né? E hoje nós podemos só ser gratos e ficar dando glórias a Deus. Glória a Deus por suas maravilhas. Amém. Pela sua beleza. Glória a Deus. Amém? Amém. E ele começa falando aqui no versículo 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. E você percebe que é isso. O querer fazer alguma coisa, né? O querer colocar alguma coisa além, é sempre diminuir o que Cristo fez. É como se não fosse suficiente o que Ele fez, então eu preciso acrescentar alguma coisa. Eu preciso me esforçar para alguma coisa. Mas eu quero dizer para você que não precisa. Cristo aproveita para você, é suficiente. Foi eficaz para a nossa vida, Cristo. Cristo foi eficaz. Amém, povo de Deus? Amém. Como nós precisamos entender Aleluia. isso? Deixa para o mundo, deixa para aqueles que não entenderam, deixa para aqueles que não estão se esforçando para se justificar em alguma coisa, isso. Mas nós já sabemos que não conseguimos. Nós já sabemos que o Senhor foi o nosso resgatador. Foi Ele que nos justificou. Foi Ele que pagou a dívida. Foi Ele que conseguiu pagar a dívida. Foi Ele que derramou o seu sangue. Foi Ele que agradou a Deus. Foi Ele que satisfez ao Senhor. Amém?
Então ele fala isso, se você deixar circuncidar era uma obra externa, algo externo que era feito, né, para tentar se justificar diante de Deus e diante dos homens. E no versículo 3 ele fala: de novo vos testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Olha só, quer dizer que se você faz alguma coisa, você está se submetendo novamente a ter que fazer tudinho. Faz uma coisa, não faz outra, está debaixo de maldição. Está debaixo de maldição. Então, vai guardar a lei de novo? Vai em tudo tentar fazer alguma coisa? Não. E ele fala uma coisa no versículo 4: de Cristo, quando você tenta fazer isso, de Cristo vos desligaste, vós procurais justificados na lei, da graça decaíste. Amada, não vamos decair da graça, não. A graça é um alto nível para nós. É um alto nível, amada. É alguém fazendo por nós, é alguém nos amando de tal maneira. É alguém não olhando nossas imperfeições. É alguém não olhando nossos erros e nos amando e tomando o nosso lugar. Não é? É estar ligado nele. Se nós somos alguma coisa, vivemos, se somos filhos, se somos amados, se somos luz desse mundo, sal dessa terra, é porque nós estamos ligados nele. Aleluia. Amém. Tudo tem a ver com ele. Amém. Não tem a ver conosco. Sim. Estamos ligados a ele. Então ele fala que quando a gente quer começar a fazer alguma coisa para nos justificar, nós estamos nos desligando dele. Você percebe que todas as pessoas que tentam fazer alguma coisa para se justificar, Cristo vai diminuindo. Fala um pouquíssimo de Cristo, da cruz, da graça. Não é, você faz isso, você consegue isso, né? Por isso que os coaches hoje estão tão em moda, porque eles querem colocar você como o centro daquilo ali, né? E quando você está no centro, quem está ligado é você. Cristo está sendo desligado, Cristo está caindo em sua vida. Mas nós não estamos decaindo da graça, não, em nome de Jesus. Nós estamos crescendo na graça do Senhor. Crescer na graça do Senhor é cada vez mais dependente dele. Amém. Cada vez mais entendendo o que ele é em nós. Versículo 5: porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça que provém pela fé. Nós estamos aguardando a esperança dessa justiça que ele fez pela fé. Tudo vai se concretizar um dia, quando ele voltar. Amém. Tudo agora é pela fé. Nós entendemos que somos salvos pela fé, que tudo que somos em Cristo é pela fé, não é? E estamos aguardando essa manifestação dessa justiça completa, indo para a glória. Amém? Sendo aceito por Deus, sendo ido para a glória, provém da fé. Versículo 6: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ele está falando: olha, não é nada de fazer ou deixar de fazer. Não é isso. Alguns falam: não, porque eu faço, outro porque eu não faço. Ah, porque você não faz, ah, porque você faz. Não. Ele fala que não tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Existe um amor, amados, que está derramado para nós. E nós cremos nesse grande amor. Nós cremos no que o Senhor nos amou, nos resgatou, nos chamou, nos justificou. E Ele opera em nós. Amém? E tudo isso é pela fé. Nós não vemos, na verdade, mas nós cremos nesse grande amor. Então, se nós cremos nesse grande amor, nós entendemos que pela fé nós entendemos que estamos vivendo nessa nova vida no Senhor. E ele fala assim, ó, no versículo 7: vós correis bem. Ele está dizendo: olha, vocês estavam entendendo o que Jesus fez por vocês. Vocês estavam entendendo que Ele justificou vocês, que Ele pagou o preço por vocês, que Ele fez por vocês. Vocês estavam correndo bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quem? Nesses últimos dias eu estou fazendo essa pergunta também. Quem? Pessoas que, né, às vezes, até nós mesmos, a gente tem que estar sempre se
essa persuasão não vem daquele que vos chamou, né? Que pediu de continuar a obedecer à verdade. Essa pessoa não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Né? Amados, o Senhor que nos chamou, Ele nos chamou e Ele sabia como nós éramos, como nós somos. E Ele chamou para nós sermos um povo dEle, para manifestar a glória dEle. Amém? Para que Ele fosse visto em nós, para que o mundo visse Ele em nós. E Ele diz assim, ó, um pouco de fermento leveda toda a massa. Amado, um pouquinho de uma doutrina falsa que a gente escuta. Por isso que hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente bota na internet as coisas e você vê que tem um mar de informação ali, um mar de pregadores, um mar de pessoas explicando sobre aquele assunto, né? E às vezes você se expõe ali, e às vezes uma coisinha que ele fala, uma coisinha ali, aquilo ali começa, aquele fermentozinho entra ali e começa a levedar tudo. Um procedimento que você acha que aquilo ali não tem nada a ver, e você começa ali, um pouquinho, começa a levedar todo um modo de pensar, um modo de agir. Fermento na palavra de Deus significa pecado. Um pouquinho de coisa fora da vontade de Deus, fora da verdade, aquilo ali e vai. Eu estava conversando com o Senhor que às vezes tem pessoas que se expõem a outras pessoas, que essas outras pessoas estão totalmente fora da palavra, elas simplesmente saíram da verdade. E você, por amizades, né, e porque é irmão em Cristo, você começa a se expor, a estar conversando com ela ali, e essa pessoa começa a soltar aquilo que aquela doutrina que ela está. E se você não se renova sua mente, e você não entende o que você tem no Senhor, e se a doutrina não está firme em você, aquilo ali começa a fazer parte de você, e você começa a pensar, não é mesmo? Tá pensando. Ou então, na primeira fraqueza sua, na primeira coisa que você passa, aquela palavrinha que ele falou, vem à tona. E você, bem que aquele irmão disse isso. E ele falou, começa a levedar toda a massa. Né? Então vamos sempre estar procurando entender que nossa liberdade é em Cristo. Não é que nós somos justificados pela fé. É somente pela fé. É somente pela graça. Teve uma pessoa que falou assim, agora só falam disso, só fala de graça, só fala de coisa. Mas é somente mesmo. Não tem outro. Não tem. E tudo que vai vir da graça, ela vai vir de algo do Espírito para nós. Amém? Versículo 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está feito o escândalo da cruz. Aqui Paulo estava sendo perseguido, né? Porque ele falou assim, os irmãos estão me perseguindo, porque eu falo sobre circuncisão, porque Paulo falava de uma circuncisão, mas ele falava de uma verdadeira circuncisão, não de uma circuncisão que era externa, de algo que é feito externamente, mas algo que era feito internamente. Em Romanos 2, versículo 29, vamos lá, rapidinho. Olha, ele diz assim, ó. Olha o que ele fala. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e a circuncisão, a que é do coração, do espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus, né? Então ele estava falando, ó, tem uma circuncisão sim, mas essa circuncisão não é somente na carne externa, é uma circuncisão que é feita dentro, né? É tanto que no versículo 25 ele fala assim, porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei,
Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já te tornou incircuncisão. Versículo 26. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, o judeu é aquele que é interiormente, e a circuncisão é a do coração e do espírito, não segundo a letra. Né? E Paulo estava sendo perseguido por isso, porque Paulo falava que a circuncisão, ela tinha, se ela existia, ela tinha que ser, mas tinha que ser algo no coração. Não algo externo, não algo feito só procedimentos, mas algo que vinha de dentro, né? E é tanto que ele fala assim, ó, logo, porém ainda prego circuncisão e continuação do logo está sendo desfeito o escândalo da cruz. Porque para os judeus a cruz era um escândalo. Como pode não fazer nada, né? Não ser circuncidado, não ter o calendário e acreditar que Cristo foi à cruz e agora você está justificado diante de Deus e você é salvo. Para eles era um escândalo isso, eles não compreendiam essas coisas, né? Mas aí ele fala assim, e eles falaram assim no versículo, no Romanos 2, 23, voltando lá, ele diz assim, ó, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, né? Ele fala, ó, você, o judeu, né? Você que te glorias na lei, que diz que é circuncidado, que faz, né? Desonra a Deus pela transgressão da lei. Você não cumpre a lei. É tanto que Paulo chega aqui ao ponto de dizer assim, ó, tomara que esses que falam isso, tomara até que se mutilasse os que vos incitam à rebeldia, né? Porque ele diz, ó, você está falando que os não se circuncisam, a circuncisão era cortar uma pele do pênis do homem. E ali era uma marca na carne que ele tinha uma aliança. Aí ele disse assim, ó, se vocês estão entendendo que é assim, então tira logo tudo. Tira logo tudo. Mas amados, glória a Deus pelo 13, vamos lá. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, amém? Nós fomos chamados com a liberdade em Cristo. Glória a Deus por isso. Nós fomos chamados a estar na justificação pela fé. Nós chamados para estar em Cristo. Nós chamados a viver uma vida no Espírito. Obrigado. E ele diz assim, ó, chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Amados, como muitos hoje em dia, né? E a gente ter também, sempre se policiar, a não achar que agora nós estamos na graça, né? Nós somos salvos, fomos chamados, fomos predestinados, escolhidos pelo Senhor, amém? Isso foi eficaz, o nosso destino é o céu, amém? Amém? O Senhor é que sustenta a nossa salvação. Então agora, nós vamos andar na vontade da carne. O pecado que habita na carne. Não, eles não vamos dar liberdade a essa carne. Porque para ela nós morremos, nós morremos. A nossa carne foi crucificada em Cristo Jesus. Aleluia. Ela foi crucificada. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Mas nós temos uma carne, não é verdade? Sim. Temos uma carne. E ele disse, ó, não deis ocasião à carne, sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Agora. Porque toda a lei cumpre-se em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sois mutuamente destruídos. Né? Então a lei dizia, ó, amar o teu próximo. Mas nós em Cristo, nós andamos em amor. Porque nós sabemos que somos amados, que fomos amados. Então nós vamos andar nesse amor.
Nós sabemos de onde viemos. Nós sabemos o que o Senhor fez por nós. Nós sabemos de onde Ele nos resgatou. Então agora nós vamos usar essa liberdade para manifestar isso que Ele fez em nós. Amém? E aí Ele diz, no versículo 16: digo, porém, né, que andais no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Amado, deixa eu lhe dizer uma coisa: se você anda no Espírito, andar no Espírito é andar em liberdade. Amém. Se você anda na vontade da palavra de Deus, você jamais satisfaz a concupiscência da sua carne. O que é concupiscência da carne? Concupiscência é um desejo forte. Esse desejo forte, ele vai bater em cada um de nós. Nós temos carne, irmão. Não temos? Ela está aqui ainda. Essa concupiscência forte, ela vai bater em cada um de nós. Mas quando nós andamos no Espírito da palavra, nós não satisfazemos esse desejo forte. Nós não satisfazemos. Não por nós mesmos, mas porque nós entendemos o que o Senhor fez por nós. Amém. O que nós somos no Senhor. Nós somos livres disso. Nós somos livres. Nós não satisfazemos essa concupiscência. Eu não consigo, não consegui, eu não... Realmente, se você deixar que você... É o que eu às vezes eu falo assim, se você sabe que aqui é um abismo, tem um abismo aqui, e que você pode cair, não fica na beira do abismo. Não fica na beira do abismo dizendo assim, eu vou conseguir, eu posso, eu consigo, vai dar certo. Fulano não consegue, mas eu consigo. Eu sou, ainda bate assim, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E fica ali. Não, se você entende que o que você tem no Senhor, e você entende que o que você só consegue ali na graça, você não vai ficar ali não, se expondo a isso não. Isso aqui não é para mim, abismo não é para mim. Abismo não é mais para mim. Para mim é andar no caminho. Para mim é fugir daquilo ali. Então, amados, vamos agora andar nessa liberdade, andar no Espírito, andar na palavra. Isso é liberdade, amado. Liberdade é dizer não à minha carne. É dizer não àquilo que não é a vontade do Senhor. É dizer não àquilo que é falso. Aquilo que está dizendo que é e não é. Eu vou ficar com a verdade. Versículo 17, porque a carne limita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Porque, para que não façais porventura o que seja o vosso querer. Ele está dizendo aqui que existe uma guerra. Eu nasci de novo, amém, eu sou de Jesus, sou filho de Deus. Amém, sou justificado pela fé, alcançado pela graça. É verdade, mas ele está dizendo aqui que tem uma guerra. Tem a carne, a sua carne, ela não deixa de guerrear contra o seu espírito. Ele diz assim, porque a carne milita contra o espírito. Essa palavra milita é algo militar, vem de militar. Existe uma guerra. Não é porque você nasceu de novo que tudo acabou, não. Não, ela existe ainda. Talvez esteja até mais clara para você agora. Antigamente não. A sua carne, ela liderava, não é? Agora não. Agora existe o Espírito, está entendendo? E o Espírito está aí em você, não é? Aonde o Espírito chegou, aí a liberdade. Você acredita nisso, você entende isso. Jesus me alcançou, Jesus me chamou. Ele me chamou para manifestar a sua glória. Ele morreu por mim, ele derramou o seu sangue por mim. Milita. Então a carne, ela milita contra o seu espírito. Eu me lembro agora do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fala assim, não me desgosta falar as mesmas coisas para vocês, porque é segurança para vocês. Sabe, eu acho que muitos de vocês já ouviram sobre isso, que o espírito limita contra a carne, que a carne, não andeis, né? Andeis no espírito. E a gente tem música, e tem tanta coisa. Às vezes a gente fala brincando um com o outro. Mas sabe, amados, como é maravilhoso a gente estar se expondo à palavra.
Porque ela vai falando para nós novamente. Porque nós vamos ter que viver pela fé. O justo, aquele que é justificado pela fé, ele vai viver pela fé. Amém? Então nós vamos ter que estar ouvindo sempre essas coisas, que existe uma luta. Senão você vai estar achando que não é sua carne, é o outro. Você vai estar achando que agora é a crise. Que você está achando agora que isso aqui que é a igreja. É a palavra que eu não estou gostando. Não é isso, é porque existe uma luta. E nosso espírito, se ele é bem alimentado na doutrina, se ele é firme na doutrina, essa luta ela sempre será vencida pelo Espírito. Sempre. Sempre, sempre. Né? E ele vai dizer assim, que essa luta, carne e espírito, são opostos de si para que não façais porventura que seja o vosso querer. Quer dizer, nessa luta, não é o que você quer, é o que você faz. A sua carne vai querer fazer algo, que é o que domina o pecado, e o Espírito quer que você faça aquilo que Deus quer para você. Então não é o seu querer mais. É a vontade de Deus ou a vontade de sua carne. É essa a luta na sua vida. É a luta de todos nós. A vontade de Deus se cumprir em nós e a vontade da nossa carne. Não é? E falo isso com temor e tremor, porque é tão fácil falar isso, mas no dia a dia parece algo tão, né? Mas, versículo 18, mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Amém? O que é ser guiado pelo Espírito? É andar no Espírito. É andar na palavra de Deus. É andar justificado pela fé. Entendendo que é o Senhor que fez por você. É o Senhor que te salva. É o Senhor que conduz a tua vida. Né? Não estás sob a lei. Quando você está andando nisso, você não está andando na carne. Você não está andando numa lei que diz que você tem que fazer algo. Não, já está feito. Amém? Amém? Eu sou justificado. O Senhor é a minha justificação. O Senhor é a minha alegria. O Senhor é a minha razão. O Senhor é a graça na minha vida. Eu sou o que sou. O apóstolo Paulo diz assim: eu sou o que sou pela graça. Nós somos o que somos pela graça. Amém? Então, amados, viver na liberdade é viver no Espírito. E esse é um desafio para nós. Amém? Versículo 19. As obras da carne são conhecidas. E são. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Estão falando que a carne, ela tem obras. Ela quer fazer, ela faz coisas. E uma coisa interessante esse versículo 19, se elas são conhecidas. Elas são conhecidas por nós. Amém? Ninguém é enganado aqui. Ninguém, eu não sabia. Não, elas são conhecidas, as obras da carne. E ele fala, são conhecidas, e ele fala, são. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a esta. E a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Você vê que as obras da carne, né, é a carne tentando-se, mas você vê que essas obras da carne, ela começa na parte sexual. Já percebeu? Na área sexual. Foi tanto que quando o pecado veio, lá no Jardim do Éden, atingiu o homem, a primeira coisa que Deus fez foi cobrir a nudez do homem. Porque atingiu logo essa área. Você vê que ele fala sobre prostituição, ele fala sobre impureza e fala sobre lascívia. Então, coisas que vai nos assediar na nossa vida no Espírito, das obras da carne, é nessa área.
Então, amados, vamos estar conhecida essas obras para nós. É conhecida, isso está batendo na sua porta. Prostituição, você conhece? Não. Sou o que sou pela graça. Sou filho de Deus. Sangue de Jesus. Né? Me lembro daqueles irmãozinhos